Tarde, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, 4h19 da tarde. Hoje tenho um pseudo-tema que surgiu de ontem. Tem a ver conosco. Com a felicidade. Eu falei ontem de Adam Smith e de como ele tinha vou chamar a ilusão, a percepção de que nós todos somos sensíveis e que o facto de termos alguém ao nosso lado que está em má situação mexe connosco e nós não conseguimos estar felizes se a pessoa não estiver feliz. Isto é a máxima da África, o Umbundo, não é? Acho que há tribos africanos que têm este princípio do Umbundo, que eu só estou bem se os outros estiverem todos bem, senão não consigo estar feliz. É engraçado como Adam Smith falou disto e acho que ele nunca pôs os pés em África. Como eu disse ontem, isso é educado, isso educa-se, isso aprende-se a sensibilidade, aprende-se a preocupar com os outros, aprende-se a ser feliz, a dar e a partilhar aquilo que temos. E aprende-se não porque é uma recompensa, porque nós somos recompensados por isso, mas porque nos completa. Ou seja, nós temos todos esse potencial, na minha ótica, de sermos responsáveis, de praticarmos o umbundo, essa tal preocupação com o outro e só estar bem se o outro estiver bem. Nós temos esse potencial para agir e para comportarmos dessa forma, mas precisamos aprender. E isto fez-me lembrar pessoas que estão felizes e que ficam felizes com a desgraça dos outros. O caso mais óbvio é alguém que está apaixonado por outra pessoa, namoram, acabam e a outra pessoa quer que o ex-namorado ou a ex-namorada sofra a perda, como ela está a sofrer ou como ela sofreu, ou aquela máxima de não faças aos outros o que não gostas que façam a ti. Quando nos fazem a nós alguma coisa má, a grande parte das pessoas gostava que aquela pessoa sofresse o que tu estás a sofrer, o que nós estamos a sofrer, para ela perceber como isso dói. É engraçada a quantidade de coisas que estão aqui neste pensamento, não é? Ela sofrer como nós sofremos, para ter a sensação, para perceber como é que isso dói. E no fundo estamos a compreender que o sofrimento é estruturante, dá uma estrutura. Aprendemos com o sofrimento, se estivermos dispostos a isso. Porque não é obrigatório, não é uma lei. Nós sofremos e aprendemos com o sofrimento. Podemos aprender muitas coisas, podemos aprender a fazer sofrer os outros. Podemos aprender que não quero sofrer nunca mais e que é a pior coisa que há a sofrer. Podemos aprender que o sofrimento resolve-se evitando, ou não olhando para ele, ou não tendo em atenção o que ele nos está a fazer, fugir ao sofrimento. Portanto, as lições do sofrimento não são sempre as mesmas, e há algumas que são virtuosas e que são construtivas e edificadoras da pessoa, e há outras que não ajudam em nada, não ajudam em muito pouco. Agora, as pessoas que sofrem, que gostam que os outros sofram, e há muitas pessoas assim. Eu acho que todos nós conhecemos alguém, ou até já passamos por esse momento de gostar que a outra pessoa sofresse, nem que seja para ela compreender aquilo que nós estamos a passar. Às vezes nós, para pedirmos compreensão a outra pessoa, gostávamos que ela tivesse os nossos sapatos, que ela nos calçasse as nossas botas, para perceber o que é que nós estamos a passar. Também é interessante
este desejo, este anseio da pessoa de ser compreendida, no fundo isso é transversal, não é? Todos nós queremos ser compreendidos. E às vezes achamos que todas as justificações são válidas. Todas as justificações são válidas. Vocês acreditam nisso? Nós justificamos sempre as nossas ações, justificamos sempre os nossos quereres, as nossas vontades, até a nossa maldade nós justificamos. Maldade é uma maneira de pôr as coisas. Até as ações que não são construtivas, que são destrutivas, nós justificamos. Temos sempre uma boa justificação para elas. E se a outra pessoa não percebe a nossa justificação, ela não compreende a situação que nós estamos a passar. Porque se ela estivesse na mesma situação que nós, fazia o mesmo que nós. Estamos muito convencidos disso. Hoje havia uma coisa interessante. Sem desafios constantes não, sem desafios numa determinada fase da nossa vida, quando somos pequenos, quando estamos a crescer, sem esses desafios, sem sermos postos à prova, sem sermos, se não formos gozados, tornados ridículos, o nosso caráter fica em falha. Mais uma vez, é interessante como, de uma forma mais ou menos inconsciente, todos percebemos que o sofrimento é importantíssimo para estruturar uma pessoa, para nos dar caráter. Não o devemos procurar, nem temos que o procurar, que isso fazia de nós parvos. Mas quando ele aparece, o desafio é estar à altura. E estar à altura implica abraçar o sofrimento. Isto parece uma parvoíce. Eu volto a dizer, não é procurar o sofrimento, que isso é parvo, isso é ridículo, isso é masoquista, isso é destrutivo da pessoa. Não é procurar adrenalina que nós vamos conseguir ter momentos de extremo prazer na vida. Não, é estar presente. É estarmos presentes. Uma coisa tão simples como estar no trânsito, sob um stress enorme, porque estamos atrasados. Se nós nesse momento tivermos presença de espírito, vivemos com uma intensidade enorme. E estamos ali a ser massacrados, porque o carro não anda, as pessoas não andam, nós não andamos, está a gente à nossa espera, está o nosso filho à nossa espera, está tudo a ser atrasado e nesse momento, se nós pararmos e pensarmos profundamente no estado em que estamos e nas circunstâncias em que estamos envolvidos, isso bate uma descida de snowboard ou um bungee jumping ou bate qualquer experiência. É a impotência da pessoa. Nós sentimos confortáveis com a nossa impotência porque percebemos que ela é natural. E este é o meu ponto de hoje. Percebermos que a vida é imprevisível, que nós não controlamos as coisas, que o controle é uma ilusão e é uma ilusão destrutiva. Que abraçarmos a interrogação, o desconhecido,
Foi o que fez de nós portugueses diferentes de todos os outros. Isto não quer dizer que temos de ir para a guerra. Lá está, nós não procuramos essas coisas, mas não temos que ter medo de estar à altura dos acontecimentos. E estar à altura dos acontecimentos pode significar fazer frente a uma besta. Como o cancro. Como o bullying lá da escola. Como o próximo exame que nós nunca passamos. Enchemos de coragem, estudarmos mais do que é costume, enchemos de coragem e mesmo sabendo que é uma guerra que a princípio está perdida, vamos para ela com todas as nossas forças. Como muitos cancros. E aproveitamos cada momento, não a pensar que vamos definhar e acabar na miséria, mas a pensar que estamos a dar o nosso melhor. Eu acho que todos nós temos alguém com cancro na família. E a melhor força que nós podemos dar àquela pessoa é que acreditamos que ela vai vencê-lo, seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Mesmo que ela esteja no hospital, na cama, acreditamos. Porque aquela pessoa tem que saber que cada instante que ela está connosco é muito importante. É muito importante. E a vida serve para isso, para os instantes e para os momentos que são importantes. Portanto, a pessoa pode chegar ao final do dia, fechar os olhos e pensar: posso ir em paz. Quem cá está bem e eu consigo encontrar um sítio para ficar melhor. Mas até ao fim é uma escolha dela. Porque nós vamos sempre querer que ela cá fique. E depois aceitar isso. É a escolha dela. Eu acho que ninguém nos consegue tirar a vida. Somos nós que, de alguma razão, por algum motivo, deixamos-nos ir. Alguém nos convence que estamos melhor noutro sítio, que estamos melhor a fazer outra coisa qualquer. E é por isso que nós morremos. Porque alguém nos convenceu que nós somos necessários noutro sítio qualquer. Portanto, qualquer pessoa que esteja à nossa volta a sofrer bastante, digam que ela é importante estar cá, connosco. Porque é assim que a mantêm cá. Mesmo com muito sofrimento. Foi como eu comecei a história. O sofrimento é estruturante, dá-nos caráter, cria-nos, fortalece-nos e torna-nos únicos. E as pessoas que passam por situações em que têm que enfrentar a morte e que sobrevivem a ela, mesmo as que não sobrevivem, mas aquelas que sobrevivem que contam a história, são pessoas diferentes e muito valorizadas e têm muitas lições para nos dar. Portanto, fiquem connosco a ajudar-nos a ultrapassar também esses obstáculos que vamos ter na nossa vida, que não há onde ser de enfrentar a morte, mas quem sabe de enfrentar algo complicado. Eu não percebo, eu não sei que há coisas mais complicadas que enfrentar a morte. Às vezes quando perdemos alguma coisa, e a mim já me aconteceu isso, perder alguma coisa muito valiosa, é quase comparável como... Porque há pessoas que desejam a morte, não é? Às vezes as pessoas quando perdem alguma coisa, alguém muito importante, o seu ponto de vida, o seu cerne de vida, o seu centro, quando o perdem, elas muitas vezes desejam a morte. Portanto, eu acho que há coisas mais complicadas do que enfrentar a morte. Ou tão complicadas como enfrentar a morte. Mais não, talvez não. Tão complicadas. Porque se nós às vezes desejamos a morte, e até há quem a procure, é porque está a passar por situações muito complicadas. Por exemplo, uma doença terminal, a pessoa pode querer desistir. E está nesse direito. E a única coisa que nós podemos fazer é dizer:
é um direito teu, mas enquanto aqui estiveres eu vou estar ao teu lado. É lutar por ti e lutar contigo. Não era isto que eu queria, mas a conversa desviou para aqui. Desejo-vos um bom fim de semana. Se eu estiver cá amanhã, vocês vão saber. Um abraço forte. Quando quiseres.